Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais para a compreensão do espaço geográfico. A gente já viu que a geografia é a ciência, é a área do conhecimento que busca então estudar e compreender as relações desse espaço geográfico, tá? Mas o que é espaço geográfico? Bom, é aquele produzido pelos seres humanos na sua interação com a natureza. Logo, a ciência geográfica, ela vai analisar essas relações, tá? Ou seja, as sociedades humanas e o funcionamento da natureza. No segundo slide, eu coloquei para vocês a imagem de um homem da cidade e um homem do campo. Por quê? Porque a geografia, ao trabalhar com essas diferentes noções espaciais e temporais, bem como com os fenômenos sociais, culturais e naturais, ela vai permitir uma compreensão processual e dinâmica da constituição desse espaço geográfico. Ou seja, ela vai permitir ao aluno ter uma visão mais global, uma visão dinâmica, tá? Sobre a constituição desse espaço, sobre como esse espaço ele é formado, como ele foi formado ao longo dos tempos mediante a ação do ser humano nesse espaço, na natureza como um todo, tá? Nesse cenário, o estudo da paisagem deve enfatizar as dinâmicas de suas transformações, e não somente a descrição de um mundo que é estático, porque na verdade a gente vivencia um mundo dinâmico, e as transformações decorrentes aí da paisagem natural, da paisagem urbana também, é tudo decorrente das ações do ser humano, né? Os PCN, então, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, eles vão direcionar as categorias do estudo da geografia em lugar, paisagem, território e região. E são essas categorias que a gente vai estudar agora, porque elas são essenciais no trabalho do professor aí, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Lugar, então, eu coloquei até aí no slide que o conceito de lugar relaciona-se a determinados espaços com os quais as pessoas estão familiarizados e possuem laços afetivos e subjetivos, que passam a ter significado para elas em função de valores culturais, naturais, econômicos e sociais. Bom, como assim? Lugar nada mais é do que o próprio nome já fala, o local ali onde a pessoa vive, tá? É onde a pessoa passa parte da vida dela ou vivencia algumas experiências e situações. Logo, esse lugar ele vai ter um sentido afetivo, tá? Para essa pessoa. Então, uma praça onde se brinca desde um menino, desde menino, tá, pessoal? A janela de onde se vê a rua, por exemplo, o alto de uma colina de onde se avista a cidade, tudo isso é lugar, tá? Então, dessa forma, uma pessoa, ao mudar de bairro, por exemplo, ela vai precisar se adaptar a esse novo espaço. Ela estabelecerá relações sociais com os vizinhos e as demais pessoas que ali vivem, né? Então, ela deverá o quê? Explorar novos projetos, familiarizar-se com o bairro ao qual se mudou. Então, tudo isso são experiências. O lugar, ele é carregado de experiências da vida cotidiana das pessoas, tá? Eu até resgatei aí um slide que eu abordei, acho que na nossa primeira aula, que fala sobre lugar, tá? Que é uma explicação bem simples. Ó. Lugar é a porção ou parte do espaço onde vivemos e onde se desenvolve nossa existência real. Ou seja, o bairro, a praça, a rua, tá? Só que cada lugar, todo lugar, na verdade, ele tem uma paisagem. Ou seja, ele tem alguma coisa que é visível aos nossos olhos, né? Então é uma identidade visual. Lá na geografia tradicional, o conceito de paisagem estava relacionado a estudar as diferentes paisagens do planeta, exaustivamente todos os seus detalhes e comparando os lugares entre si, tá? No entanto, essa geografia crítica, ela vai pensar que o lugar ele também tem uma identidade visual, tá? E essa identidade visual ela vai ser caracterizada pela ordem social, cultural e natural, tá? Então, os lugares as paisagens, desculpa, elas são determinadas por essas três ordens, né? Que são a social, cultural e natural. Ou seja,
A paisagem, ela vai ser determinada também pela ação do ser humano, tá bom? E logo, a paisagem, ela não vai ser estática, ela vai ser dinâmica. Ou seja, a paisagem que a gente tem hoje, por exemplo, que eu tenho hoje da minha janela, ela não foi sempre assim. Ela se modificou ao longo dos tempos, mediante tanto a ação da própria natureza, né, como também a ação do ser humano nesse espaço natural. Logo, o estudo da paisagem vai abordar também aspectos como cores, sons, movimentos e fluxos, porque em geografia, na geografia crítica, né, deixando bem claro, não há uma paisagem parada, tá? Por exemplo, quando a gente analisa fotografias de um mesmo lugar em épocas diferentes, a gente vai verificar que houve aí modificações dessa paisagem, seja modificações no âmbito somente natural, né, do percurso natural da natureza, ou então modificações decorrentes da própria ação do ser humano. E é claro que desde os tempos mais remotos, o ser humano ele sempre foi aí na verdade, o principal responsável pelas alterações nas paisagens, tá? Como prova, eu coloquei aí para vocês duas imagens, tá? Da Avenida Presidente Kennedy de Curitiba. Uma no século XX e outra no século XXI aí. Então, quando a gente analisa essas duas imagens, a gente verifica o quê? Que, na verdade, a igreja e o traçado da rua permanecem na paisagem. Porém, houve o quê? Houve um aumento significativo do número de construções. Além disso, né, a avenida aí, ela foi pavimentada, a iluminação pública foi colocada aí, a circulação de pessoas e os meios de transporte aumentou, decorrente do quê? Da ação humana, né? Eu até coloquei aqui, né, que Claval vai falar que as paisagens trazem a marca das culturas e ao mesmo tempo as influenciam. Ou seja, a paisagem ela vai ser decorrente aí da ação do ser humano na natureza, mas ela também pode influenciar a ação desse ser humano na própria natureza, tá? E logo fazem parte então da paisagem de uma cidade. O seu relevo, a orientação dos rios, os córregos da região, tá? As vias expressas, o conjunto de construções humanas, a distribuição da população que nela vive, o registro das tensões, sucessos e fracassos das histórias dos indivíduos, bem como os grupos que nela se encontram, tá? Coloquei também retomei um slide lá que eu dei na nossa primeira aula sobre a paisagem, tá? Porque a paisagem, ela também vai nos trazer sensações, como tipos de cheiros, tipos de sons, tipos de cores, tipos de texturas, tá? Porque é uma coisa visual, né? Já o território, ele vai ser estabelecido como uma questão um pouco mais ampla, né? Vai ter um conjunto de lugares, vai ter um conjunto de paisagens. Por quê? Porque a gente fala de delimitações ali, tá? Porque na abordagem da geografia tradicional ou clássica, tá? Ele era definido apenas como espaço do Estado-nação. E logo seus estudos eles iam direcionar as dimensões, belezas e riquezas desse Estado-nação, tá? Atualmente, nos estudos aí sobre território, são considerados também, além do nacional, outras dimensões espaciais nas mais variadas escalas, até que eu coloquei aí, ó, como segregação econômica, do tráfico, da prostituição, etc. Então, o território ele não vai se definir apenas somente a países, tá? Então, o conceito de território, ele pode ser destacado algumas análises, como quem controla seu espaço, como esse poder é obtido, quem é submetido a esse poder. Vou dar um exemplo. Nas metrópoles podem ser detectadas diversas territorialidades, como a do tráfico, da prostituição, do comércio informal, dos shopping centers, dos bairros nobres, das favelas, dos catadores de papel, tá? Das crianças de rua. Logo, o espaço ocupado por esses grupos é a base da formação do seu poder e expressão de sua conduta, tá?
Até coloquei também uma definição aí de território que eu já tinha trazido lá no outro slide. E a gente tem, além desse conceito aí de território, a gente vai ter o conceito de regiões, tá? De região. Por quê? Porque a região, na verdade, é uma área formada pela articulação particulares de uma sociedade globalizada, tá? Então, essa região ela pode ser definida a partir de múltiplos recortes, tá? Na verdade, na geografia tradicional, a gente tinha ali uma concepção de separar uma região tendo como referência apenas seus aspectos naturais. Só que agora a gente não tem somente essa concepção, a gente tem a concepção aí que uma região ela tem não somente seus aspectos naturais, ela vai ter seus aspectos culturais, seus aspectos econômicos, tá? Coloquei como exemplo as 5 regiões brasileiras, que elas se conversam entre si, na verdade, né? Elas não devem ser limitadas apenas ali pelos seus recortes naturais, pelos seus aspectos naturais. Mas tem aí, cada região vai ter uma atividade econômica predominante, uma cultura mais predominante também do que a outra, né? Elas podem conversar entre si, porque a gente tem muitas, como que eu posso dizer? A gente tem muita bagagem, por exemplo, do norte e do nordeste em nossa alimentação, né? E por que eu falei sobre tudo isso, pessoal? Porque o currículo de geografia para o ensino fundamental, ele vai ser meio que gradativo, né? Então, em cada ano vai abordar um desses conceitos do espaço geográfico, tá? Então, eu até coloquei para vocês, no segundo ano vai abordar geralmente o conceito de lugar, tá? Então, quais são os conceitos específicos aí do conceito de lugar? O espaço de convivência, a escola, a moradia, a rua, os trajetos, tá? O bairro. Já no terceiro ano, vai abranger então o conceito de paisagem. E quais serão então os conceitos específicos que se vai trabalhar no terceiro ano? Paisagem, as mudanças da paisagem, tá? O trabalho, a transformação das paisagens, as paisagens do campo, as paisagens da cidade. Já no quarto ano, a ênfase vai cair sobre território. Ou seja, vai se discutir o município, como que o município ali está constituído, tá? Ou seja, como que as relações sociais nesse município, quais são as atividades econômicas predominantes nesse município, qual que é o espaço rural, qual que é o espaço urbano nesse município, quais as relações aí entre cidade e campo nesse município, tá? Já no quinto ano, a ênfase vai cair sobre o território e as regiões brasileiras. Então vai falar sobre o território brasileiro como um todo, a sociedade brasileira, tá? Vai abordar todas as regiões ali brasileiras, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. E é isso. Na próxima aula, então, nós vamos discutir sobre as relações espaciais na educação infantil. E essa aula eu peço que vocês gravem muito bem, porque ela vai ser essencial para a gente trabalhar sobre os procedimentos metodológicos no ensino fundamental. Porque nessa aula foi um conceito geral, né? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos discorrer também sobre a geografia no ensino fundamental. Logo, é essencial que vocês tenham esses conceitos aí básicos de geografia construídos, tá? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre a geografia na educação infantil. Acredito que nas 2 próximas aulas, tá? As 2 próximas semanas. Depois nós vamos começar a falar então sobre a geografia no ensino fundamental. E esses conceitos serão essenciais, tá bom?